Olá, alunos ligados no BrainBee. Meu nome é Liana e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a ressonância magnética e como a gente pode usar essa maravilha da medicina diagnóstica para estudar o cérebro. Bom, gente, a ressonância foi um advento que realmente revolucionou a medicina em meados dos anos 70. Ela chegou nos anos 80 para a parte diagnóstica efetivamente, né? Bom, ele é um equipamento bem especial. Como vocês podem ver, esse grande cilindro, né, ou esse túnel que todo mundo fala, que parece um grande donuts, é o que a gente chama de magneto. Então, o magneto é o nosso personagem, um dos nossos personagens aqui da ressonância, e ele na verdade, é um grande ímã. É um ímã 10.000 vezes mais forte que o campo magnético do planeta Terra. Então, ele é mantido sempre ligado. Por isso eu faço já um pequeno alerta. Os efeitos desse ímã sobre qualquer equipamento de metal ou de ferro, nem sempre vai ser muito divertido. Portanto, gente, mantenham em mente, o magneto está sempre ligado. Bom, voltando lá ao nosso equipamento, a gente precisa de mais algumas coisas para realizar uma imagem de ressonância magnética. A gente precisa de uma fonte de energia e alguma coisa que seja influenciado por essa fonte de energia. Dentro desse espectro eletromagnético, as ondas de radiofrequência estão localizadas mais aqui à direita, onde são ondas de baixa frequência e do espectro não ionizante. Isso é, não causam malefícios ou danos no DNA das células. Isso mesmo, são ondas de radiofrequência, assim como as ondas de rádio que a gente sintoniza no nosso carro, em casa e assim vai. Na ressonância, a gente também vai sintonizar uma rádio específica. E o elemento escolhido para ser sintonizado por essa rádio foi o hidrogênio. O hidrogênio foi escolhido porque possui algumas propriedades magnéticas que, por isso, poderão interagir com o nosso magneto principal. Também é o elemento mais presente no corpo humano, não só na água, que possui 2 átomos de hidrogênio e que o corpo está presente em 72% do nosso corpo, como em outros locais, como organelas, como membrana, como gordura, por exemplo. Bom, agora eu vou passar uma física quântica resumida, para vocês entenderem como é que a imagem de ressonância é formada, ok? Primeiro, então, a gente tem o magneto. Ele vai estar lá, posicionado, sempre ligado, nosso ímã super forte. Esse campo magnético muito forte vai agir sobre os átomos de hidrogênio e deixá-los preparados para receber a energia da radiofrequência. Quando, então, eu ligo a radiofrequência sintonizada na radiohidrogênio, esses átomos sofrerão, os átomos do corpo, então, serão excitados e absorverão energia dessa radiofrequência. Passarão, então, para um estado um pouco mais, com mais energia. Quando eu desligo essa radiofrequência, a tendência desses átomos é a de retornar ao seu estado basal, ao seu estado anterior. Mas espera aí, a gente fez tudo isso para deixar essa energia voar para o além? Não, espera aí. A gente precisa de mais alguma coisa. E o que a gente usa para melhorar a sintonia das rádios em casa? Uma antena. Então, nós posicionamos antenas ou bobinas próximo à área que a gente quer estudar para absorver a energia liberada por esses hidrogênios. E assim, a imagem de ressonância pode ser formada a partir de algoritmos computacionais. Bem legal, né? Essa é uma maneira bem resumida de como as imagens de ressonância acontecem. Vocês podem perceber que a diferença, então,
entre a quantidade de hidrogênio de cada um dos elementos do nosso corpo, seja do osso, de um órgão, do cérebro, vai determinar o contraste entre as estruturas. Então, estruturas que têm mais hidrogênio passarão a formar mais sinal do que estruturas que têm menos hidrogênio e, portanto, menos sinal. O que acontece? Para a gente estudar a função do cérebro na ressonância funcional, a gente vai precisar de mudar um pouquinho a maneira de olhar essas imagens e a neurofisiologia. Então, vamos voltar lá para o nosso magneto. Para eu estudar uma certa função do cérebro, eu preciso que uma pessoa... Bom, eu vou usar o nosso querido amigo Zach para ilustrar essa pessoa, tá bom? Então, para não confundir. Então, a gente precisa que uma pessoa, que vai ser o Zach, ele entre nessa máquina e faça algum tipo de ação, algum tipo de tarefa. Essa tarefa deve, então, recrutar um comando cerebral, que, como praticamente tudo que a gente faz. Inclusive, se a gente colocar uma pessoa dentro do equipamento de ressonância magnética e simplesmente adquirir imagens, mesmo ela sem fazer nada, o que a gente chama de estado de repouso, a gente vai perceber que o cérebro não para. Ele continua as suas atividades e a gente também consegue medir isso, é o que a gente chama de resting state. Mas isso fica para uma próxima, tá bom? A gente, então, precisa dar uma tarefa para o Zach fazer lá dentro. Eu vou exemplificar para vocês usando uma tarefa bem conhecida e bem simples, que a gente chama de finger tapping. No finger tapping, o voluntário recebe orientação pelo fone de ouvido, lá dentro do equipamento de ressonância, e que é um comando para mexer a mão. Então, ele deve realizar esse movimento de levar os dedos ao polegar, assim como está mostrando no vídeo. Depois de 20 segundos, ele recebe uma nova orientação para parar esse movimento. Ele deve permanecer parado até que ouça um novo comando para mexer e assim sucessivamente. Esse tipo de ação a gente chama de paradigma. Então, é um conjunto de tarefas que o Zach tem que realizar e, enquanto isso, eu estou adquirindo imagens do cérebro dele. Isso tudo, gente, claro, está acontecendo do lado de fora, dentro da máquina de ressonância, mas é o que está acontecendo ali no momento. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo dentro do cérebro do Zach enquanto ele recebe esses comandos? Quando escutar o comando mexa, o seu cérebro recebe uma mensagem que deve executar tal movimento e manda um comando para que mexa-se a mão. Essa resposta ao comando não é dada pelo cérebro inteiro, mas por uma região bem específica, localizada no giro pré-central do lobo frontal, do hemisfério contrário, contralateral, à mão que o Zach está mexendo. Nessa região fica um grupo de neurônios que são bem especializados em movimentar a mão. Então, é na vizinhança desse grupo de neurônios é que vamos espiar um pouquinho mais de perto e chegar onde a gente quer. Esses neurônios estão reunidos, realizando suas tarefas basais, até que Zach recebe a ordem para mexer a mão. Para os neurônios entrarem em ação, eles precisam, como toda célula do nosso corpo, de energia. Essa energia vai chegar na forma de glicose, oxigênio, outros nutrientes, e vai ser encaminhada a esse grupo de neurônios através dos vasos sanguíneos. Vasos muito fininhos que chegam até as bordas, as fronteiras deste grupo de neurônios. Pensando no oxigênio e diminuindo ainda mais a nossa escala, lembramos que ele é carregado pela hemácia, mais precisamente pela hemoglobina, num complexo chamado M. Esse complexo carrega 2 moléculas de oxigênio por vez. Olhando atentamente, vemos que os 2 átomos de oxigênio grudam nessa molécula através de uma ligação com um átomo de ferro. Opa, peraí, ferro na ressonância magnética? Calma, gente, o Zach está super bem, está seguro, nada vai acontecer com ele, tá? Mesmo porque
a quantidade de ferro é muito pequena e com aquele átomo de ferro ali sozinho, a única força que ele tem é de deturpar o campo magnético ao redor dele, não mais que isso, tá? Mas é graças a essa molécula, esse átomo de ferro que foi possível diferenciar as duas formas de hemoglobina existentes. A oxihemoglobina, que é a forma com o oxigênio grudado, ou seja, a hemoglobina que está levando oxigênio para a célula, e a forma de desoxihemoglobina, forma que aparece após a entrega do oxigênio na célula. Nesta última, veja que o elemento do ferro não tem nada ligado a ele. Essa exposição do átomo de ferro, na forma da desoxihemoglobina, é que determina a diferença magnética entre as duas formações. Olhem esse experimento quando colocamos dentro da ressonância magnética duas seringas. Uma seringa contendo sangue arterial, isto é, cheio de oxihemoglobina. Outra seringa contém sangue venoso, ou seja, desoxihemoglobina. Avaliando o sinal emitido por essas seringas na ressonância magnética, podemos ver que o sinal do sangue arterial é bem mais alto em relação ao sinal do sangue venoso. Quando voltamos para o cérebro do Zec, lembrando daquele grupo de neurônios que está lá preparado, fazendo suas coisinhas basais, e recebe a ordem para executar o movimento da mão, vai ser necessário que eles recebam uma certa energia, como a gente já falou, para executar essa tarefa. Então, chega bastante oxihemoglobina lá, além de outras coisas, mas chega bastante oxihemoglobina para eles poderem trabalhar. Assim, o fluxo passa de um equilíbrio entre oxi e desoxihemoglobina e passa a ter um aporte maior de oxi nesse primeiro momento. A oxihemoglobina que chega é consumida rapidamente para dar a resposta esperada. O que acontece é que o aporte de oxigênio, o aporte de oxihemoglobina que chega para esse grupo de neurônios é muito maior do que o que eles realmente vão precisar para realizar a tarefa. E acaba, gente, sobrando um pouquinho acaba sobrando oxihemoglobina nessa região, desequilibrando, então, a relação entre oxi e desoxihemoglobina. Lembra lá na ressonância, as seringas, onde o sinal da oxi era maior que o sinal da desoxi? Pois então, é exatamente aí que a gente vai pescar a ressonância funcional. Essa concentração de oxihemoglobina nas bordas dos neurônios é que será captada pela ressonância magnética funcional. O aumento do brilho local nas bordas desses neurônios a gente chama de contraste bold, ou contraste dependente do nível de oxigênio no sangue. Faz bastante sentido, né? Então, uma das coisas mais importantes que eu queria frisar para vocês é que tudo isso está acontecendo numa região do cérebro de interface entre o sistema nervoso central e o sistema vascular. Uma região onde acontece o que a gente chama de acoplamento neurovascular. Então, vale a pena a gente lembrar, nós não estamos enxergando neurônios, galera. Nós não estamos vendo os neurônios do Zec funcionar. Nós estamos vendo o oxigênio que chega para os neurônios do Zec funcionarem e que acabam ficando ali na borda e mudando o sinal de ressonância magnética daquela região. Ok? Então, bem legal, o Zec foi lá, fez os movimentos, tal, acabou tudo, seguiu as instruções bonitinho. Vamos ver como é que ficou então, como é que sai, qual o resultado que sai da máquina de ressonância? Bom, onde que deve estar o aumento do sinal do Bold? Onde eu devo esperar um aumento do brilho e então do sinal do Bold? Bom, deveria estar naquela região, né, onde estão os neurônios responsáveis por mexer as mãos, o córtex motor primário, mas olhando as imagens, eu não vejo nada de muito diferente entre um local e outro.
Isso porque, gente, esse aumento no sinal captado por ressonância é extremamente pequeno. Ele varia entre 3% e 8% durante a atividade. É muito pequeno mesmo. Nós temos algumas ferramentas que podem fazer com que esse ganho fique mais visível. Mas o que a gente faz depois é realmente pegar essas imagens, levar para um computador, utilizar programas e softwares que vão analisar as imagens pedacinho por pedacinho, olhar todo o cérebro várias vezes, até que como resultado ele vai dar as regiões que provavelmente mudaram de brilho durante a atividade. Ou seja, que receberam mais oxihemoglobina naquele momento, no momento da atividade. Aí sim, gente, só então desse pós-processamento nós podemos ter imagens tridimensionais, trabalhar com essas imagens e aparecem o que a gente chama as bolotas coloridas, que sinalizam as alterações de sinal. Bem bonito, né? Mas dá um trabalhão. Algumas mensagens finais que eu acho importante vocês guardarem. O campo magnético está sempre ligado. Este é um mantra que vocês devem manter. Podemos programar tarefas para serem executadas dentro do equipamento de ressonância. Graças às diferenças entre oxi e desoxihemoglobina, podemos ver a diferença de sinal na ressonância magnética. O BOLD é uma medida indireta da atividade neuronal. É preciso uma análise estatística sofisticada para obtermos os resultados finais de ressonância funcional, ou seja, as bolotinhas coloridas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Boa sorte a todos. Valeu!